E eu quero que você abra para a gente fazer a leitura, mas hoje eu quero explorar os dois últimos versículos, os versículos 23 e 24. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olha aí, essa é uma oração que Davi está fazendo a Deus, não é? Embora a gente saiba que salmos são cânticos, aqui neste momento desta composição existe uma oração a Deus. Salmo riquíssimo. O Salmo já começa aqui trazendo para nós revelações tão importantes para o nosso tempo, né? Quando Davi, a gente não vai estar explorando isso aqui, mas no versículos 1, 2, né, ele está trazendo aqui um conhecimento maravilhoso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele diz, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu sento e quando eu me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces tudo aquilo que ele ia falar, né? Tu me cerca de todos os lados, põe a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Olha aí, ó. Então Davi, ele está falando aqui dos atributos divinos de Deus, né? Porque só Deus tem a capacidade de conhecer o que está no teu coração. Antes de você verbalizar qualquer coisa, como disse Davi, antes da palavra chegar aos meus lábios, Tu já conheces. Tu conheces os meus pensamentos. Você sabe que esses são atributos indivisíveis de Deus. Deus dividiu alguns dos seus atributos com nós, homens. Não é verdade? Com nós, humanos. Nós temos a capacidade de amar, e esse é um atributo de Deus. E Deus dividiu, compartilhou conosco esse atributo. Nós temos a capacidade de edificar, de construir, de planejar. Todas estas coisas, elas foram da parte de Deus compartilhadas conosco. São capacitações que nós recebemos do compartilhar dos atributos de Deus. Mas existem atributos que pertencem só a Deus. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Então são atributos indivisíveis, que você não vai achar em nenhum ser criado. Por mais excelência que esse ser tenha, em uma dimensão natural ou sobrenatural, não existe uma categoria de anjos que possa ser encontrada neles atributos como estes. Não existe nenhum ser criado que tenha esta relevância, e às vezes as pessoas estão aí fazendo suas preces, suas orações a seres humanos que serviram a Deus, que foram pessoas às vezes consagradas, mas não passam de criaturas como nós, e estão levando seus pensamentos, orando, buscando estas pessoas que já partiram, como que se elas tivessem atributos divinos, que os pudesse escutar de onde estão, né? Por mais santificada, por mais servo de Deus que essas pessoas tenham sido um dia, a palavra deixa muito claro, né? Deus só há um, divino só é Ele. A Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma só vez, depois segue o juízo. A palavra diz que nós, quando morremos, não sabemos o que acontece na terra. Não nos é dado esse direito. Então existem dois caminhos. Depois da morte, ou você entrou pela porta chamada Jesus, está no caminho da salvação, ou você entrou pela porta chamada mundo, e eu falo o sistema pecaminoso, o sistema anti-Deus que existe neste mundo, e você está neste caminho que leva à perdição. Quem diz isso? Eu não, Jesus. Não é isso que ele fala? E Deus sempre sabe o que é o melhor para nós. Irmãos, eu creio que você já achou o Salmo de número 139, e eu vou ler os dois últimos versículos, quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz o seguinte: este momento em que Davi, na sua composição, ele traz uma oração a Deus. Ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê
se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha só que maravilha. Olha que oração profunda. Uma oração de quem quer ser respaldado em suas decisões, no seu dia a dia, pela vontade divina. Uma oração que tira de nós o governo de nossa vida para entregá-lo a Deus. Que diz: eu não quero ser dono de minhas decisões. Eu não quero ser o autor da minha história. Eu quero que Deus o faça. Eu quero que Deus seja. Eu quero que Deus esteja no controle da minha vida. Todos os dias nós somos levados a tomar decisões. Isso é um peso que está sobre nossas costas, nós seres humanos. Nós somos chamados a isso todos os dias. Você se levanta e você já precisa decidir o que você vai comer, que roupa você vai vestir. Às vezes coisas que parecem bem simples, né? Mas também o dia muitas vezes reserva situações muito complexas, situações difíceis de serem resolvidas. E mesmo assim lá estamos nós, tendo a necessidade de decidir sobre aquelas questões. Essas decisões, elas têm o poder de trazer um profundo impacto às nossas vidas, e não só às nossas vidas, mas às vidas de muitas pessoas que nos cercam. Alguém já diz, as decisões são como sementes, elas produzem uma colheita. É assim ou não é? Elas produzem uma colheita. Agora, eu acrescento, essa colheita pode ser para o bem ou para o mal. Depende como você decidiu. E é isso que a própria palavra de Deus nos diz e nos ensina. Quando Moisés, próximo à sua morte, próximo à entrada da terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, reúne o povo. Ele fala ao povo, ele exorta o povo a seguir na lei de Deus. Ele promulga bênçãos e maldições, bênçãos para aqueles que andassem em obediência a Deus, as maldições, consequências de atos errados. Então lá em Deuteronômio 30, no versículo de número 15, ele demonstra o livre-arbítrio que Deus concede ao povo. E ele diz o seguinte, vejam, versículo 15, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Ele estava dizendo ao povo, vocês terão que decidir. Vocês terão que decidir. Você sabe que quem crê nessa doutrina da predestinação tem grandes problemas com o Antigo Testamento, né? Por quê? Porque você vê explicitado aqui o livre-arbítrio. Deus não está dizendo, eu predestinei vocês para isso, então vocês são marionetizados a andarem desta forma, não. O Senhor está dizendo aqui, decidam. Não há outro meio de vocês se achegarem a mim, porque Deus não vai robotizar ninguém, ou você se aproxima dele por amor, ou então não vale a pena essa relação. E Moisés bota diante do povo. Depois de falar sobre bênçãos e maldições, ele diz, está diante de vocês dois caminhos, uns levará a bênção e a vida, outro a morte e a maldição. Vocês precisam decidir o que vocês querem. Não estava nesse mesmo espírito Josué, quando disse ao povo, depois de introduzi-los na terra prometida, decidam hoje o que vocês querem, servir a Deus
ou servir aos deuses das nações que estão da além do rio Jordão, servir a estas entidades criadas pelos homens, decidam-se. Porém, eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse, não, nós vamos servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Olha aí, poder das decisões, elas vão promover uma colheita na tua vida. Então entenda que as decisões, elas determinarão o teu futuro, e não só o teu, o futuro de pessoas que caminham contigo, pessoas que estão ao teu redor, pessoas que dependam de você, que estejam aliançadas a você. E Davi compreendia isso. Imagine, né? Quantas situações corriqueiras nós podemos pensar aqui. Você toma uma decisão, às vezes de fazer aquisição de algo, que pode produzir um endividamento, que afete toda a sua casa. Você decidiu mal, e agora todos estão pagando por essa decisão. Quantas vezes a gente vê coisas como essa, né? Tem gente que decide não estudar, não se preparar, não crescer, não se melhorar a cada dia, não se reciclar. E qual é a consequência disso? Você vai ter um futuro, do ponto de vista profissional e provavelmente econômico, complexo, difícil. Se estudando a gente já tem essa complexidade, essa dificuldade, quando mais quando a gente decide, né? Não estudar, não, esse negócio aí é para outro e tal, né? E aí acaba que você vai ficando para trás, porque você não tem uma especialização, uma profissão, quer seja com uma formação técnica, né? Uma formação superior, mas algo que você realmente aprendeu aquilo, que você seja valorizado do ponto de vista profissional. Mas muita gente decide, né? Você decide todos os dias sobre o que você vai comer, e isso vai influenciar na sua saúde. Você decide se você quer a presença de Deus na sua vida ou não. Você decide estar aqui ou não, crescer na graça ou não. Você decide servir a Deus ou não. É assim ou não é? É assim. E eu vou dizer uma coisa para você, porque se fosse da vontade de Deus, todos estariam aqui. Se fosse da vontade de Deus, todos estariam servindo, todos estariam atuando de alguma forma. Isso demonstra que muitas vezes nós estamos na contramão da vontade de Deus. E não quer dizer que Deus de vez em quando, não, sabe, não quebre o protocolo e diga, mas você não. Eu vou te dar uma quebrada e vou te trazer aqui para essa posição. Você vai entender que eu sou Deus. Mas isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra, mas Deus intervém. Então, cuidado aí, porque é para Deus não olhar para você e dizer, é tempo de eu, sabe, fazer uma obra aí na sua vida e vou dar uma quebrada em você aí, que é para você chegar mais próximo de mim, entender que eu sou Senhor e Deus da tua vida. Então, irmãos, às vezes é assim, né? Às vezes a gente pensa até, olha, são decisões pequenas, decisões banais, mas todas as decisões, elas trazem um nível de relevância na sua vida. E vamos voltar para Davi aqui, depois dessa introdução, né? Olha para Davi. Davi foi um líder, um rei, um homem que teve que tomar muitas decisões na sua vida. Algumas delas muito difíceis, muito difíceis. Tamanha é a complexidade de alguém que está na direção de uma nação, ou está à frente, não é, de um governo, como era o caso de Davi. Você imagina, era uma nação, então precisava decidir muitas coisas. Sem falar nisso, existiam decisões que diziam respeito à sua vida pessoal, à sua família, à sua casa, assim como nós. Assim como nós. E nem sempre ele sabia disso,
Porque nem sempre existia uma decisão acertada na sua mente, no seu coração. Apesar dele ser um homem sábio, ele plantou algumas sementes de decisões que foram catastróficas para ele. Você lembra do caso que ele teve com Betseba, né? E o peso que aquilo trouxe sobre a sua casa. Porque o profeta Natã disse a ele: a espada nunca mais se apartará da tua casa. E os seus filhos brigaram entre si, se mataram, se odiaram, alguns deles. E ele teve uma consequência terrível em relação às suas decisões. Quando ele decidiu recensear o povo por vaidade, por orgulho, Deus não aceitou isso. E Deus o puniu também por causa dessa decisão. Embora ele fosse um homem de Deus, embora ele fosse um homem sábio, mas ele sabia que ele não poderia confiar plenamente nas suas decisões. Ele sabia que ele poderia falhar, que ele poderia ter motivações que não fossem as motivações certas. Ele sabia que ele não podia confiar na sua capacidade de discernimento 100%. Por mais bem servido que ele estivesse de conselheiros, os seus próprios conselheiros poderiam falhar. Nós todos somos assim. Quantas decisões erradas você já tomou? Eu já tomei decisões erradas em muitos âmbitos da minha vida. E sempre existe uma consequência. Davi compreendeu isso. E quando nós olhamos para esta oração, nós entendemos que ele compreendeu isso. Esta oração aqui é um pedido a Deus, é um clamor a Deus, para que Deus viesse ajudá-lo a decidir a sua vida, que viesse ajudá-lo a apontar a direção certa. Irmãos, quantos de nós nos esquecemos de consultar a Deus e às vezes desprezamos uma sabedoria que é infinita, e estamos nos respaldando em uma sabedoria que é tão pequena como a nossa sabedoria, ou a sabedoria de pessoas que estão ao nosso lado, sem desprezar. A própria palavra de Deus diz: na multidão de conselho é sabedoria. Mas nós temos que voltar os nossos olhos para Deus. Nós estamos em um tempo de muitas complexidades. Nós estamos em um tempo em que nós estamos vendo o cumprimento de profecias que estão falando e gritando acerca da volta de Jesus. Há tantas coisas que nós precisamos decidir em nossas vidas, e não só no âmbito secular, nas decisões de trabalho, nas decisões do dia a dia, nas decisões familiares, mas decisões de conotação espiritual. Nós precisamos nos decidir hoje em ter uma vida de maior dedicação, busca e entrega ao Senhor. Lembra o que é que a palavra de Deus diz? Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que você não precisa decidir uma vida de santificação que agrade mais a Deus? Se separar de certos pecados, de certas coisas que você esteja fazendo que está desagradando o coração de Deus, e vai te trazer uma colheita de derrota, de maldição. Será que não é tempo de você olhar para isso e dizer: olha, eu vou deixar que Deus me guie nessa decisão, que o Espírito Santo me guie nessa decisão? Será que você não precisa se decidir a se aproximar mais de Deus e dizer: Deus, eu preciso de mais comunhão contigo, eu preciso te amar mais, e para te amar mais eu preciso te conhecer mais, e eu só vou te conhecer se eu tiver contato com a fonte de revelação da tua pessoa, que é a palavra. Quer esteja lendo, quer esteja estudando, quer esteja sendo ministrada aqui pelos pastores, pelos pregadores da casa, e você se achega: Deus, eu quero te servir, eu quero crescer em comunhão. E você se decide então estar numa célula, e você se decide então estar fazendo a obra de Deus, e alcançar vidas, e falar do amor de Cristo. Você se decide a ter paixão pelas almas perdidas. Será que não é tempo de você tomar uma decisão, dizer: Deus, eu quero ter compaixão destas almas que estão se perdendo, dessas almas que estão distantes de Ti, dessas pessoas que não Te conhecem, muitas vezes vivendo uma religião pela familiaridade, porque meus pais foram e meus avós foram, mas não conhece qual é a tua vontade revelada aqui.
Será que você não precisa se decidir a isso? A levar a luz de Cristo a este mundo, a servir a Deus, com amor, com zelo, a se aproximar dEle, para adorá-lo, e reconhecer a sua grandeza. Davi, ele fala de todos estes atributos de Deus, neste salmo. Então ele reconhece um ser que é tão grande como Deus, que criou todas as coisas e por ninguém foi criado. Embora, mesmo havendo uma memória ancestral nas pessoas, que não cultuam e adorem a este Deus que criou todas as coisas, eles sabem que existiu um Criador e eles perderam o costume de adorá-lo. Mas nós, como igreja, somos chamados para isso. Somos chamados para um relacionamento profundo com o Criador de todas as coisas. E Ele nos deu o seu Espírito e o pôs em nós, para que saibamos que somos dEle e que somos família de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã, fruto de uma decisão de Deus. Deus quis constituir a igreja como sua família. E todos que entram por esta porta, e eu não digo obviamente a porta aqui do nosso auditório, é claro, né? Mas eu digo Jesus, Ele é a porta que nos leva à salvação, à presença do Pai. Bendito seja o seu eterno nome. Então olha a oração de Davi. Vamos analisar aqui o que Davi está falando nessa oração, porque eu acho que isso tem muito a ver com você, tem muito a ver comigo. Davi estava dizendo a Deus: respalda as minhas decisões. Eu não quero decidir errado. Eu não quero errar. Olha só, primeira coisa que eu vejo é que Davi pede a Deus que sonde o seu coração. E por quê? Ele diz aqui, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, porque o nosso coração, é de lá que vem as nossas motivações. Jesus disse: do que o coração está cheio, a boca fala. E se a nossa motivação for errada, consequentemente a nossa decisão estará comprometida. Quantos exemplos a gente tem na palavra, e quantos exemplos a gente tem no dia a dia, não é? Deus um dia instou com um profeta. Balaão foi um profeta que um dia ele foi assalariado por um rei, o rei Balaque. E ele foi chamado porque um povo se deslocava com uma multidão, ia passando por muitas terras. Esse rei temeu que este povo passasse em sua terra e que os agredissem, que consumisse o fruto da terra. Então ele manda chamar este profeta e diz: esse profeta vem e amaldiçoa este povo, e eu vou te pagar. E Balaão se levantou para ir amaldiçoar este povo. Só que ele não sabia que povo era esse. Era o povo de Deus, os hebreus, que saindo do Egito se deslocavam por essas terras. Então ele disse: eu só posso fazer o que Deus permite, eu não posso fazer mais nada disso. Então Deus disse para ele: você vai, mas você só vai falar o que eu botar na sua boca. Mas ele tinha uma motivação errada, ele queria ir lá, ele queria amaldiçoar aquele povo, olha só, porque ele queria o dinheiro. E Deus sabia disso. E a palavra de Deus nos fala, né, naquela passagem tão marcante, né, que ali um anjo se opôs a ele e quase o matou, porque ele tinha uma motivação errada no coração. E quando nós somos movidos em uma decisão por uma motivação errada em nosso coração, nós estamos a ponto de decidir alguma coisa que nos afastará de Deus. E ele diz: Deus, sonda o meu coração. Eu não quero ser movido por decisões
que estejam pautadas em motivações erradas. Então eu não quero ser movido pelo que é errado. Se eu decidir por essas motivações, se eu decidir contra alguém porque eu estou em inimizade com ele, se eu fizer alguma coisa dessa forma ou daquela, por motivações erradas, Deus não vai me respaldar. Não haverá bênção em meu caminho, não haverá uma colheita de vitória na minha vida, mas uma colheita de derrota, um peso sobre mim. E ele pede a Deus, porque quando o Espírito sonda o nosso coração e vê que há em nós, não é, estes caminhos que não são agradáveis, essas motivações que não são legítimas, ele nos inquieta. Ele nos inquieta, você não pode fazer isso. Aí você vê aquele sinalzinho amarelo, e depois o sinal vermelho acendendo no seu coração, é a voz do Espírito ali, é o Espírito trabalhando. Então você às vezes está sendo motivado por cobiça, vaidade, avareza, lascívia, a tomar decisões que vão te afastar de Deus, e o Senhor não quer que você caia nesse precipício, nesse buraco. Aí você pode orar como Davi e dizer: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, Pai. O Senhor tem toda a liberdade em minha vida para entrar no meu coração, para olhar para dentro de mim, olhar a minha alma, olhar os meus sentimentos, olhar as minhas motivações. E então ele diz a Deus, o que é que ele vai falar aqui a seguir? E conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Ele não diz só: Deus sonda. E conhecer aqui é no sentido de avaliar. O que ele está dizendo a Deus é: sonda-me e avalia-me. Avalia os meus pensamentos, avalia o meu coração, avalia as minhas motivações. Por quê? Porque a ideia que temos acerca de certas coisas ou pessoas, ela poderá estar profundamente errada. O conceito que nós criamos na nossa mente acerca destas coisas podem estar equivocadas. Se nós decidirmos sobre o fundamento do equívoco, nós estaremos distorcendo a verdade acerca dos fatos e vamos decidir mal, irmãos. Ele diz: avalia o meu coração, Senhor, avalia os meus pensamentos, Senhor. Não deixa que motivações erradas me guiem nas decisões. Não deixa que uma visão distorcida me guie nas decisões. Não deixa que uma miopia que não me permite ver direito e discernir direito me faça tomar decisões erradas. Eu quero a tua orientação, eu quero a tua direção, porque eu confio em ti, Deus. Eu sei que o Senhor pode me guiar, o Senhor é Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Você sabe, a nossa visão vai até aquela curva e não conseguimos enxergar o que está além da curva, o que está além daquele muro, o que nos espera ali na frente. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Os seus olhos estão para além de tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode alcançar. Ele conhece não só o que está à frente no dia de hoje, mas o que está à frente em nosso próprio futuro. Quando Ele nos guia, nós estaremos firmados. Nós estaremos firmados. Davi pede a Deus que o guie. Isso quer dizer: acompanha-me, me mostra-me o caminho. Olha aí. Ele pede: guia-me. Guia-me, Deus. Acompanha-me, mostra-me o caminho. Eu não quero andar de mim mesmo. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser orientado por Deus. E quando nós oramos assim, nós estamos dizendo a Deus que o teu Espírito nos guie. Não é isso que a palavra diz em João capítulo 16, verso 13? Jesus Cristo disse: porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele os guiará em toda a verdade. Nós queremos andar pela verdade. Nós queremos ser guiados pela verdade. E quando nós entregamos a direção de nossa vida nas mãos de Deus, na mão do Espírito dEle, nós seremos guiados nesta verdade e não nos enganos que a vida pode proporcionar, nas mentiras e nas peças que elas podem nos pregar.
Nós queremos ser dirigidos pela vontade de Deus e não pela vontade de nossa carne, pela inclinação da nossa carne, pelo nosso próprio querer. Não é o que eu quero, mas o que Deus quer, porque a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Perfeita. E ele está dizendo: guia-me. Temos, como diz a palavra de Deus, a mente de Cristo, mas isso é porque o Espírito está em nós. E para que Deus colocou essa capacidade de compreender a vontade dEle em nós? Para que saibamos qual é a sua vontade, e isso respalde nossas decisões. Guia-me, ó Deus, guia os meus passos. Irmãos, quantos de nós temos sido rebeldes e tomamos as nossas próprias decisões conforme o nosso próprio querer? Às vezes agimos assim, como nécios, tolos, loucos, que estamos nos rebelando contra a vontade de Deus, e mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, nós estamos batendo nessa tecla: eu quero isso, mas Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer isso para mim, mas eu estou dizendo: eu quero isso para mim. E Deus está dizendo: este não é o caminho que eu tenho para você. Sabe qual é o meu conselho para você? Submeta-se à vontade de Deus, porque ela sempre será boa para você. É uma vontade perfeita. Nós vemos pessoas tomando decisões em tantas áreas, escolhendo, determinando o seu próprio destino, o seu próprio futuro, sem se importar o que pensa Deus. Às vezes eu cito, aquela canção que um compositor secular fez, que diz sobre a sua decisão, do infinito desejo que movia o seu coração. E ele diz, acho que o Gonzaguinha compôs, e ele diz: e a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Mas nós não somos assim. A nós nos importa fazer a vontade de Deus. Nos importa fazer o querer do Senhor. Esse espírito de rebeldia não pode estar no coração de um verdadeiro cristão. Porque nós compreendemos quem é o nosso Senhor. Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Então para nós importa. Eu sempre digo: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, se a minha vontade não está, em uma sincronia com a tua vontade, que prevaleça a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que Deus sempre me conduzirá para o lugar certo. Ele disse lá no ministério do profeta Jeremias, o povo estava dizendo: Deus se não liga mais para a gente, Deus não nos abençoa mais. Ele disse: eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quero levar vocês ao pódio. Eu quero levar vocês a um ambiente de vitória, uma colheita de vitória na vida de vocês. Mas tem uma coisa: nem sempre os caminhos que vocês escolhem são os caminhos certos. Então é ouvir a voz de Deus, e Deus te guiará, Deus te conduzirá. Aleluias. Salmo de número 23, salmo mais conhecido, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, porque muita gente que não lê a Bíblia conhece Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim, não é? E o salmista Davi diz: Ele guia-me a pastos verdejantes e as águas de descanso. Ele se vê como uma ovelha, e ele diz: sabe para onde o meu pastor me guia? Glória a Deus. Ele me guia para o que há de melhor. A sua vontade para com a minha vida é perfeita. Fala com teu irmão aí, Deus tem o melhor para você. Você pode confiar. Deus tem o melhor para você. Ele sempre te guiar para isso, para o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Então Ele está aqui dizendo: guia-me, ó Deus,
Guia-me. Aleluias. Conduz a minha vida. Conduz os meus passos. Me mostra o caminho. Me ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Me ajuda a escolher certo. E isso vai ser, na minha vida, sempre trazer um resultado de bênção e de vitória. E então Davi pede a Deus, não só que eu o guiasse, mas o que é que diz lá no final do versículo? E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Há duas considerações aqui que a gente pode fazer. A primeira é que o fato de você estar no caminho eterno não quer dizer que você não possa se desviar deste caminho. Quando Davi está dizendo a Deus, Deus guia-me pelo caminho eterno, ele está dizendo, não há possibilidade de eu mudar a minha direção, dos meus pés se desviarem do caminho eterno. Se eu decidir todos os meus passos, eu posso em algum momento decidir ir para o lado errado. Mas se tu me guias, eu sempre permanecerei neste caminho da salvação. Nesse caminho que me conduzirá à glória eterna. Nesse caminho que se chama Jesus. Eu sempre estarei ali. E aqui também porque todas as decisões devem ser tomadas visando nos manter no caminho eterno. Se há alguma decisão na tua vida que te afaste, quem sabe por centímetros, um pequeno desvio aqui, é assim ou não é? Quando a gente estuda aí. Quando você traça uma reta, e você pensa em retas paralelas, elas precisam sempre estarem aqui, caminhando junto. Mas se você faz um ângulo na saída, por menor que seja, o que é que você vai aprender? Você vai aprender que lá na frente, ela vai te levar para uma direção completamente contrária. E o nosso problema é exatamente esse. Nós nos precavemos das grandes coisas, mas às vezes nós não estamos observando as pequenas coisas. Alguém já disse, você sabe que você tropeça nas pequenas pedras, porque as grandes você as vê muito facilmente. Mas é por estar distraído e as pequenas pedras estarem no caminho que você tropeça. E às vezes são aquelas pequenas coisas que você acha que você pode estar resolvendo isso com Deus, que você acha que não vai afetar tanto a sua vida, aquelas pequenas decisões, que você diz, isso aqui está no âmbito da minha capacidade de gerenciar, eu posso gerenciar isso aqui, eu posso estar resolvendo essa situação, e aí você acha que está tudo certo. O que você não entende é que esta decisão abriu um pequeno ângulo, que no início não vai ser perceptível aos teus olhos, nem ao teu discernimento espiritual, mas que lá na frente vai demonstrar a você que a direção que você está caminhando não é a direção que Cristo está. Você está se afastando dele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o futuro vai demonstrar isso. Por isso a importância de você ser guiado hoje, guiado no caminho eterno, e compreender que você não pode decidir nada que te afaste do caminho eterno, do caminho da tua salvação. Este caminho foi muito caro, custou o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário, um preço que eu e você não poderíamos pagar. Não há absolutamente nada que possamos fazer que nos justifique aos olhos de Deus. Não há um sacrifício, não há um ato de bondade, não há nada que você possa fazer, nem entregar a sua vida para morrer pelos outros, nada te justificará diante de Deus. O nosso pecado é um débito moral que temos com Deus, impagável pela perspectiva humana.
Mas Deus não está exigindo nada de mim, de você. Deus apenas está dizendo: se você quiser, eu te orientarei. E você trilhará um caminho que te levará à salvação, a uma vida eterna ao meu lado. Quem é o caminho? Aquele que disse de si mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Que maravilha, irmãos. Olha que palavra maravilhosa, não é? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. É o desejo do teu coração. Então hoje é dia de você entender que a sua decisão precisa ser uma renúncia. Uma renúncia, sim, uma renúncia. Uma renúncia a tudo que possa estar te distanciando, que possa estar protelando o agir de Deus na tua vida, que possa impedir as promessas de Deus para você. É tempo de você renunciar a toda decisão que você tem tomado, que tem te afastado do Senhor, que tem afastado você daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Deus está falando a você nesta manhã. É tempo de você se achegar a Deus e dizer: sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, guia-me pelo caminho eterno, Deus. Eu não quero andar nas minhas próprias decisões, mas eu quero ser guiado, como uma ovelha é guiada pelo pastor. As tuas decisões, elas podem honrar ou não a Deus. Elas podem glorificar ou não a Deus. Só depende de você.